Bom, gente, então bom dia, começamos. E na semana passada a gente falou sobre a questão de que a mudança dos hábitos alimentares é caro, né? E como a gente, de acordo com a palavra, como que a gente resolve isso, né? Segundo o modelo de Jesus, as instruções de Jesus, né? Então, eu não sei se a Ana Lúcia viu a última aula, mas a gente falou lá de João 6, da multiplicação dos pães. Então, a gente pegou o passo a passo de como Jesus fez para multiplicar os recursos e qual foi a instrução com relação a isso. Como ele atuou frente à situação, como ele atuou com o recurso e como ele atuou depois de ter feito o milagre da multiplicação, né? Ou seja, a instrução para não desperdiçar os recursos. Então, eu queria fazer um chamamento, né, porque, na verdade, essa alteração da alimentação é caro, porque você entra numa fase de transição, depois que você faz as adaptações, fica mais barato, porque você reduz a quantidade, naturalmente, você acaba reduzindo, por quê? Porque você está consumindo nutriente. Então, quando você consome nutriente, o seu organismo já não pede mais tanta comida, entendeu? A gente come muito porque nós não estamos nos alimentando. Nós estamos consumindo calorias, é diferente. Por isso tá todo mundo gordinho, entendeu? Porque o organismo não consegue lidar com tanta comida, é, ou seja, sem nutriente. Então ele precisa continuar pedindo comida para chegar no nível de nutriente necessário. Então a gente come demais para poder se alimentar com o mínimo necessário de nutrientes. É isso. Então, quando você começa a consumir comida de verdade, nutricionalmente falando, o seu organismo pede menos. Por quê? Porque ele está recebendo mais nutrientes numa porção menor de comida. Basicamente é isso. Então, quando você finaliza o processo, entre aspas, então você passa a consumir menos comida, porque o seu organismo já se adaptou e ele não pede tanta comida, que é o que nós falamos na semana passada. Você imagina você atravessando o deserto carregando a sua compra do mês nas costas. Ninguém consegue, porque é uma quantidade gigantesca de comida. E aí a pergunta é, se a gente não consegue, como é que o povo lá no deserto conseguiu? Porque eles não receberam maná desde o dia primeiro que eles saíram, né, do Egito. Não foi assim. Eles receberam maná quando eles começaram a reclamar que não estavam comendo outras coisas. Então eles receberam a carne, as perdizes, depois receberam o maná. Então eles foram recebendo as coisas conforme eles foram sentindo falta de comer outras coisas, né? Mas eles saíram do Egito com comida. E se você leva uma quantidade gigante de comida nas costas, você não consegue nem andar. Você imagina você carregar. Às vezes a gente não consegue nem tirar as compras do mês do carro para levar na despensa, porque é muita sacola. Agora você imagina você carregando isso aí nas costas durante 8 horas, caminhando. Não dá. Então, nisso já fica claro que a quantidade de comida que a gente está ingerindo está muito além do que realmente deveria ser. E aí o ponto é, quando você começa a consumir comida que tem nutrientes, e aí a gente vê aquelas comidas que eu apresentei na primeira aula, né, a margarina e a manteiga, os dois tipos de creme de leite, você vê que um é muito mais barato, o outro é muito mais caro, porém, um é nutritivo e o outro não é. Sabe? Então, de um você vai comer menos e do outro você vai comer mais. E às vezes até entra a questão de hábitos também, né? Quando você passa muitos anos comendo uma quantidade gigante de comida, você acostuma a comer aquela quantidade de comida, mas não necessariamente é a quantidade que você precisa, né? Então tem isso também. Pode Uhum. falar, Vanide. Dá a impressão que o estômago da gente, ele se amplia para um tamanho que depois ele precisa ser preenchido, porque fica aquela sensação de vazio, que aí é onde vem a Sim, cirurgia de redução do também, estômago, a bariátrica, essas coisas, né? também, também. Então, gente, nós temos evidências do que a gente está vendo aqui, sabe? Do que a gente está vendo aqui nessa aula. Ou seja, é, esse caso da bariátrica é o exemplo assim mais evidente do que a gente está falando aqui. Ou seja, a pessoa precisa consumir uma quantidade gigante de comida
E o nosso organismo, ele se adapta. Ele é altamente adaptável. Nosso corpo é perfeito, gente. Então, ele se adapta, mas ele se adapta para um determinado período, não é para ser a vida inteira assim, sabe? Então, é fato, o sistema digestivo fica gigante, fica grande, depois você tem que fazer uma redução. Por quê? Porque, né, para você diminuir isso aí entra também o eixo intestino-cérebro, e isso é uma coisa muito recente na medicina. Então, a gente percebe que muito dos nossos pensamentos das coisas que, né, influenciam na mente tem origem no intestino, sabe? Então, a gente precisa cuidar do intestino da mesma forma ou na mesma intensidade que a gente está tentando cuidar da nossa mente. As duas coisas têm que andar juntas. Não adianta você querer desenvolver um e não corrigir o outro, porque vai ficar faltando uma perna. Sempre vai ficar faltando uma perna. Então, essas coisas precisam andar juntas. As duas coisas têm que andar juntas. Intestino, ou seja, sistema digestivo e mente. E aí, pensando nisso, a gente volta para aquela questão de comer alimentos que têm nutrientes. E para isso a gente precisa ler o rótulo, porque é muita coisa. E quando a gente começa a comer alimentos que têm nutrientes, o nosso organismo pede menos. Porém, muitas vezes no início, por causa da mentalidade, do hábito de comer aquela quantidade, o seu cérebro vai pedir mais comida, mas o seu corpo não precisa de tanta comida. Então, precisa ter um período de adaptação. Precisa ter um período de adaptação dos hábitos, né, da quantidade. Muitas vezes as pessoas comem com os olhos, então olha o prato e não, se não tiver aquela quantidade de comida, parece que você vai passar fome, sabe? Mas o seu organismo não necessita tanto. Então, precisa ter um período de adaptação. E também, a parte disso, adaptação do intestino mesmo, das bactérias do intestino, porque muitas vezes a gente não está acostumado a comer comida, a gente come produto alimentício, é diferente, e não comida, né? Então, é um processo, e as duas coisas têm que andar juntas. E aí, quando a gente entra nesse processo de cuidar da alimentação e ir alterando, então, nessa fase de adaptação, sai caro. Por quê? Porque você está num processo de sair de um lugar e chegar no outro, sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, você ainda está adaptando tanto a sua mente quanto a sua ideia do que você tem que comer e quantidades, etc., até você chegar no que o seu corpo realmente necessita, né? E essa fase de transição, às vezes, custa caro. Por quê? Porque um bom café custa caro. Um bom manteiga custa caro. Uma manteiga boa custa caro. Leite bom custa caro. Ou seja, custa caro. Por quê? Porque você está comprando nutrientes. E a indústria alimentícia sabe disso, sabe? Então, custa caro. E aí, eu queria fazer o desafio para o pessoal aplicar aquilo que a gente comentou na última aula, que da onde eu vou tirar os recursos ou como trabalhar os recursos que são limitados para cobrir esses, entre aspas, gastos, mas eu não vejo como gasto, para mim é um investimento, sabe? Porque você cuidar do seu próprio corpo é um investimento, sabe? Então, comprar um sal de qualidade, comprar um leite de qualidade, comprar ovos de qualidade, comprar café de qualidade, só que essas coisas custam caro, sabe? Então, eu queria lançar o desafio para a gente colocar em prática o que a gente falou na semana passada, que é João 6, e não só isso, mas também praticar essa mudança de mentalidade. Por quê? Porque dói no bolso e na alma quando você vai no mercado e escolhe o que é mais caro, sabe? Você fica com aquela luta interior, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Então, existe essa mudança aqui, sabe? Então, é um processo, sabe? É um processo. E então eu queria chamar o grupo, né, para esse desafio de aplicar o que está em João 6 nesse processo de transição, porque na verdade eu entendo que nós estamos aqui falando sobre isso justamente para aplicar isso na nossa vida, porque senão a gente está aqui só jogando informação ao ar, né? Conhecimento e virando obeso cerebral. Eu sei, mas eu não faço, sabe? E a ideia não é eu sei, mas eu não faço. A ideia é eu não sei, mas eu sei que eu preciso saber para poder aplicar. E o benefício é esse. Então, a gente está num processo de toma de consciência que é para aplicar o que nós estamos aprendendo.
né? E o Senhor nos deu uma palavra na semana passada, justamente para isso, porque não é barato. No começo não é barato, vai sair caro. Então a gente precisa a gente precisa aprender a lidar com isso. E chegando no supermercado, saber escolher os produtos, né? E por que você está fazendo isso? Porque uma coisa que a gente tem na PNL, que é a programação neurolinguística, é justamente isso, é você ter a motivação muito clara, ou seja, você ter clareza do porquê você está fazendo determinadas coisas. Porque quando você tem clareza do porquê você está fazendo a mudança, por mais que executar a mudança seja difícil, você vai fazer. Porque você tem claro do porquê você está fazendo isso. Sabe? Então tem as três coisas, né, que eu chamo de básicas, ou seja, o que fazer, o como fazer e o porquê fazer. O que fazer a gente está vendo aqui. O que fazer? A gente vai mudar a alimentação, a gente vai desintoxicar, a gente vai cuidar do nosso recurso, que é o organismo, que é aplicando a mordomia no nosso próprio corpo. A gente falou disso também na última aula, para quem não viu, está lá gravado, a gravação está no grupo. E é a última coisa que o Senhor ensinou em João 6, daqueles passinhos, né, de como gerir os recursos. O último ponto é não desperdiçar. Então, se a gente tem um organismo, se a gente tem um corpo que é perfeito, não cuidar desse corpo é desperdiçar o recurso, sabe? Então, a gente precisa ter isso muito claro. Então, sabendo que a gente não pode desperdiçar o recurso, que é a nossa carne, o nosso corpo, e a gente precisa cuidar dela, então, como cuidar? Desintoxicando, desinflamando, entendendo os processos, né? E depois o porquê. Por que fazer isso? Porque eu estou aplicando no meu corpo um princípio bíblico que é a mordomia. Isso é um princípio bíblico. Sabe? Então, é nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo. Porque a gente recebeu essa máquina perfeita. Se a gente chega com 60, 70, 80 anos e ela não está funcionando bem, a culpa é nossa. Porque nós não cuidamos dessa máquina durante a nossa juventude. Sabe? Então, agora, a gente tem que correr atrás do tempo que a gente já desperdiçou lá atrás por conta da falta de conhecimento, que agora a gente está tendo, né? Então, a gente, como eu falei na primeira aula, a gente vai falar de coisas aqui que são muito recentes dentro do que é a medicina, né? São linhas muito recentes de estudo dentro da medicina, né? E dentro do que foi também a minha experiência, porque eu também venho passando por esse processo, né? Por um lado, eu vivenciei o processo, e por outro lado, eu trabalho com produção de alimentos, porque essa é a minha formação da universidade. Eu sou zootecnista, eu trabalho com produção animal para alimentação humana. Sabe? E faço auditorias em indústrias de fertilizantes. Então, eu sei o que vai no campo e depois a gente come. Sabe? Então, eu tenho um mínimo de autoridade para falar sobre isso. E agora, mais do que nunca, a gente vê a necessidade de passar esse conhecimento adiante justamente por conta da contaminação que a gente está tendo no próprio organismo e os efeitos que a gente está vendo a curto prazo, que antes era muito largo prazo, mas hoje é a curto prazo. Sabe? Então, precisa-se ter essa toma de consciência e a partir para o pressuposto de que precisa passar por um processo de desinflamação, desintoxicação e melhorar a nossa alimentação. Por quê? Porque a questão lá que a gente falou na semana passada também, a questão de não comer o suíno, justamente é isso. É o ponto de ensinar, Deus ensinando o povo judeu de que a alimentação contamina o corpo. Podia ser qualquer outra coisa, podia ser não vai comer alface. Mas ele escolheu o suíno por uma série de razões, para ficar uma coisa visual, porque Deus trabalha assim com visualização. Ele trabalhou assim com Abraão, ele trabalhou assim com os patriarcas, sempre mostrando as coisas, ajudando a pessoa com quem ele estava falando a visualizar o que ele estava dizendo, porque aquilo era fora da nossa realidade. E muitas vezes ele fala e a gente não consegue entender. Então ele dá uma. É que nem quando você vai contar uma história para uma criança. Você conta uma historinha para a criança para ela entender o conceito da coisa, da vida. Sabe? Então Deus faz a mesma coisa com a gente. Então, o que eu vejo é que, dentro do que é o judaísmo, a religião, o judaísmo, então eles tomam isso como um ponto de religiosidade, não comer o suíno.
Porém, para nós que não somos judeus, como a gente deveria enxergar isso? Como está escrito lá no Novo Testamento, porque se não fosse isso, não ia chegar naquele outro ponto onde Pedro teve uma visão e recebeu a ordem de comer o suíno, e ele falou que ele não ia comer, e o Senhor falou, não torne impuro o que eu santifiquei. E se Deus lá no Éden criou todas as coisas no final, no sétimo dia, e falou, e viu Deus que tudo era muito bom, então o suíno é muito bom. E quando a gente passou a comer carne lá em Noé, não houve uma condição de vocês podem comer todas as carnes menos o suíno. Não houve essa restrição. Então, essa restrição apareceu para realmente ensinar algo. Ensinar o quê? Que a alimentação contamina o corpo. Ponto. Sabe? Então, esse é o conceito que a gente tem que entender. É um conceito. Partindo daí, então a gente começa a aplicar isso de acordo com a nossa realidade, né? E aí a gente falou, então, na semana passada, da questão do café, né? Falamos de tirar o açúcar do café, e aí a Benilde falou, né, da dificuldade, etc., e o que foi colocado é que o café que a gente toma no Brasil realmente não é café, e a gente está vendo isso agora, e vamos ver muito mais. Por quê? Porque é o que eu falei lá na primeira aula, a nossa alimentação está muito mais ligada à economia e política do que justamente ao que nós deveríamos realmente consumir. Então, existem coisas acontecendo na economia mundial e na política que tornam o café do Brasil caríssimo e que vão fazer surgir no mercado brasileiro produtos que parecem café, mas não é. E a gente já está vendo isso no supermercado. Alimentícios onde vem escrito sabor café. Pode não sei o que, sabor café. E a pessoa acha que está comprando café, mas não é café, gente. É carvão de alguma coisa. Um sabor de café. Sabe? Então a gente precisa estar atento a essas coisas, sabe? E aí, com relação ao café, existe uma classificação da ABIC. Eu não sei quantos de vocês sabem disso ou já viram isso. Existe uma classificação da ABIC para classificar o que é o café, né, de baixo escalão e o café de alto escalão, que é o café de verdade, né? Então existe essa classificação. Agora a pergunta é: quem de vocês olha essa classificação na hora de comprar o café? Essa é a pergunta, sabe? E isso, assim, falando de Brasil, né? Porque, por exemplo, a Ana Maria até saiu agora, mas ela está fora do Brasil. Lá fora não se vê muito essa classificação, até porque a ABIC é Brasil, né? Lá fora não se vê muito essa classificação, mas por quê? Porque eles não compram carvão, sabor café. Eles compram café de verdade, entendeu? Eles compram produto de verdade. Então, não precisa ter uma classificação de óleo, isso aqui realmente é café. Para eles não precisa, mas para nós sim precisa, né? Então eu queria fazer uma atividade agora com vocês. Eu queria que vocês pegassem a embalagem de café de vocês e olhassem qual é a classificação que está lá na embalagem de vocês, para a gente identificar qual é o produto que vocês estão realmente consumindo. Vocês conseguem fazer isso? Pegar a embalagem do café? Ou se não, buscar na internet. Qual é a marca de café que você comprou, a última? Vai na internet e busca a embalagem para a gente ver o selo. Na minha, vai lá, Camila. Na minha embalagem eu não vou conseguir, porque o que eu faço? Eu compro só o do mês, daí eu tiro aquela caixinha, já jogo fora e guardo só o pacotinho, coloco a metade no pote, a metade, eu não vou conseguir, mas eu vou pesquisar assim, já a hora que eu sair para caminhada, eu já passo no mercadinho que eu compro. Não, mas dá uma olhada agora na internet, qual é a marca do café que você compra? Foi o último que você comprou? Melita. Então, entra na internet, dá um Google e põe lá, Melita, café Melita, e busca a embalagem para a gente ver o selo. Melita. Última vez. Ô, querida, onde é que vê esse selo? Eu compro nesse café solúvel. Tá na embalagem do café atrás. Aí, o que é que geralmente tem nesse selo? Porque eu estou procurando aqui já faz um tempão e não sei o que é. Então, qual é o que você usa? Nesse café, solúvel. Tá, o solúvel, eu não sei se vai ter, porque já é um produto industrializado, ele não é um produto, ou seja, ele é um produto alimentício.
Ele não é um minimamente processado. Então, você está com a embalagem aí ou não? Tô sim. Tá. Na parte de trás, deveria ter um selo escrito ABIC, certificação de pureza. Realmente eu não tô vendo, não. Tá, é uma caixinha, certo? É um vidro. Ah, é o vidrinho. Nescafé é solúvel, né? Você falou? Sim. Aí depois que eu subi de alguns componentes do Nescafé, nunca mais consegui tomar o Nescafé. Psicológico. É o vidrinho, né? É. E, Deixa eu ver se eu acho aqui. como só eu que tomo café aqui, e passa 500 anos, a metade do café, ele já tá duro, Ah, para sim. mim não vale a pena comprar um pacote de café, porque eu não uso. Eu passo muito tempo para tomar café. E às E não vezes, compensa você comprar o pequeno? não compensa, porque eu não tomo. E aí, às vezes, assim, eu deixo porque vem alguém na minha casa e quer tomar um café. Aí eu já aviso, Ah, só tem entendi. café solúvel. Porque antigamente o café criava mofo, porque eu não tomo café. Raramente, e assim, quando eu Entendi. tomo um café geralmente com um leite ou uma canela. Não tomo café Uhum. diariamente, não tomo. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. É, é o de vidrinho vermelho, certo? Essa é o que é o forte. Geralmente Então, é tudo, dos três ó, frações. já sabemos. O que é forte e extra forte não é café. Ok. Porque essa classificação de torra, de forte e extra forte, é justamente eu vou carbonizar o que eu estou torrando para ninguém perceber que não é café. Então, essa classificação de forte e extra forte, na verdade, é uma carbonização de produtos que não são café e que estão metidos no meio do café. Certo. Achei o meu aqui, Camila. Cafeína, minerais, vitaminas, água, carboidratos, lipídios, Tá, proteínas, mas qual é aminoácidos. a marca? Esse Melita que eu coloquei aqui, que é o que eu tô usando. Ah, é o Melita. Tá. E Deixa eu ver fenóis. se. Não, mas não é na parte de ingredientes, não. É um selo que fica embaixo Ah, o na selo, não. embalagem. O selo eu não vou conseguir aqui agora, não. Então, só olhando a embalagem mesmo. Não, mas se você buscar o potinho, é o quê? É um potinho, um vidrinho? O que que é? É pacote, é pacotinho. É. Um pacote? Busca na internet a imagem do pacote, dá para ver lá. Ou se não, entra na página do produto. O Melita tem extra forte. Não, então, gente, esse é o ponto. Tudo que é extra forte é carvão com um pouquinho de café. Aí coloca selo a Bic? E embaixo, sim, coloca o selo ABIC, porque a ABIC permite que seja assim. Esse é o ponto. Sim. Não, eu digo aqui na embalagem para pesquisar. Eu acho que não vai aparecer essa parte, eles não vão mostrar aqui Sim, na imagem, acho que não. não, tem que ter, tem que ter. É assim, ó. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o que eu tomo. Então, é esse selinho aqui, ó. Sim, eu digo aqui na imagem que está posta para venda ou para amostra aqui na internet que não vai aparecer. Porque eles Tem vão que mostrar ter. sempre a fachada. Ah, tá. Eles vão mostrar a Não, fachada. mas tem que ter. Normalmente tem, a frente e atrás. Deixa eu só ver se eu acho aqui Bom, o Nescafé, a gente já sabe que sendo café solúvel extra forte ou o forte, ele tem essa característica, ou seja, ele é extra forte, por quê? Porque eles fazem uma torra tão forte que é justamente para carbonizar o que está lá. Então, eles põem aqui, ó, eu estou olhando na página da Nescafé. Nescafé é tradição forte. 100% dos grãos Conilon e Arábica em torra forte. E aí eles põem, feito exclusivamente com café e nada mais. Só que, gente, se vocês forem na fábrica para ver o que é isso aqui, é óbvio, tem café, porém, a ABIC permite que tenha outras coisas. Entendeu? Então, se é permitido, não tem por que eles colocarem, tem café, mas também tem galho, tem folhinhas, tem insetos carbonizados, tem outras coisas aqui no meio. Eles não vão falar isso. É linha de barato. O carvão. Só o carvão já é um problema no café, né, Camila? Porque, assim, é carvão com sabor de café de fato, e por isso que fica amargo. São esses outros componentes, né? Isso eu peguei e fiquei observando, porque o cheiro do café e o café puro não é aquele amargo daquela forma ali, né? Sim, exatamente. O café, de verdade, ele não é amargo, ele é doce, gente. Vocês sabiam disso?
Essa é a pergunta. Café, ele não é amargo. A cor dele é diferente, ele é marrom. Ele não é preto. Não é preto. O ponto é que ninguém parou para ver essas coisas. Ninguém fica indo atrás. Por quê? Porque você vai no supermercado e você confia que você está comprando café. Sabe? Então, esse é o ponto. Agora, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, o seu é Melita, né, Vanilde? Melita de qual marca? Você conseguiu achar a embalagem aí, a frente e o verso, na internet ou não? Não achei. Daí digitei ali, ver, selo e tal, mas não. Mas daqui a pouco eu já consigo, eu vou fazer caminhada, vou passar no mercadinho onde eu compro ali, e daí eu já consigo dar uma olhadinha. Aí olhar o selo ABIC e o que mais, Camila? Assim, olhar... É o selo ABIC. Então, aí, dentro do que é o selo ABIC, para vocês terem uma ideia, tá? Da questão do que é o selo. Porque o selo ABIC, o que que é? Ele é um selo de qualidade e pureza, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o que diz a página da ABIC, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Café. Esse selo, ABIC, ele certifica a qualidade do produto final por meio de uma metodologia de análise sensorial e classifica e diferencia os cafés em 5 categorias: especial, gourmet, superior, tradicional e extra forte. Então, o tradicional e o extra forte são esses que contêm o maior índice de impurezas, tá? Então, ele segue. Além de certificar o produto, a empresa é auditada quanto às boas práticas de fabricação de todo o processo de industrialização para garantir a consistência. Ok. Agora, quando a gente vai no selo, o que significa cada um desses? Então, vamos lá. O tradicional e extra forte. As categorias de café tradicional e extra forte são caracterizadas por atributos sensoriais com uso de uma análise técnica baseada no perfil sensorial descritivo, possuindo características de uma bebida de amargor de moderado a intenso, pouca doçura. Tá vendo como eu falo para vocês? Por quê? Porque de café, nada. O café é doce, encorpado e adstringente. Outro atributo adicional comum é o sabor amadeirado. Por quê? Porque tem madeira no meio, gente. Sabor amadeirado e tem como matéria-prima principal a maioria dos cafés cultivados no Brasil. Essas categorias são percebidas pelos consumidores como uma bebida marcante com amargor de moderado a intenso. Tá? Isso é o tradicional e o extra forte. E aí, os melhores são de superior para cima. Esses são os melhores. Porém, os que são, assim, você tem a certeza de que é café, é o gourmet e o especial. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu ver aqui, se eu consigo mostrar. Você sabe dizer se tem um gourmet solúvel? Não, solúvel não vai ter nenhum café de verdade. Por quê? Porque o café é caro, gente. Café é um produto caro. Então, para você trabalhar com um solúvel e aquele outro que é tipo um grãozinho, que tem um nome específico, mas eu não sei como é que, esqueci o nome. Eles não costumam fazer esse tipo de produto com café de alta qualidade, porque não compensa. Então, eu tô lascada, Sabe? viu? Porque uma vez ou outra, para estudar, eu gosto de tomar um cafezinho, assim, não é um café, é um cappuccino, mas precisa de um Sim, cafezinho. E sim. aí, fica desafiador para mim, porque eu compro um nesse café, às vezes ele perde a validade, porque eu demoro muito a tomar. Agora, imagina, Tá. eu vou ter que deixar de tomar café. Outra coisa é a questão da validade, gente. Isso aí, depois a gente vai ter que falar sobre isso, um dia só sobre isso, porque esse tema da validade também é é muito pano para manga, sabe? Muito mesmo. Mas voltando aqui na questão do selo, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto. O selo, deixa eu compartilhar aqui, é porque a imagem que me aparece aqui na web é diferente do selo, que está na embalagem, mas vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver aí, né? Então, esse é o selo, tem que vir escrito. Tem que estar escrito especial, ou seja, não na embalagem do café, Ali atrás, no selo. no selo.
Porque também tem muita embalagem que vem escrito na frente, café especial não sei o que, aí você vai no selo, não é especial. Então, a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso, porque o que vem no selo é o que realmente caracteriza o produto que está dentro. Então, tem esse especial e tem o gourmet. São os dois melhores. Então, por exemplo, esse gourmet, que é um preço relativamente razoável, o que diz aqui? Possui características de uma bebida de baixo amargor, acidez e doçura moderada a alta. Gente, café é doce. Café é doce. O café que você precisa pôr açúcar não é café. É café misturado com outras coisas. Em Camila, É. e no caso a BIC, e que nós sabemos, não sei lá fora, aqui o Brasil, a gente sabe que aquela velha história toda tem um jeitinho brasileiro, não é uma fiscalização, não é um órgão que se venda, vamos dizer assim, palavrado, mas juro para entender, que a gente pode confiar num alto nível de confiança ali, que não é um, tipo, passou pela BIC, mas a BIC também está vendida, igual algumas coisas da Receita Federal e tal. E, então, é um selo que a gente pode depositar bastante confiança, né, no caso. Assim, porque É que, na verdade, é o único. é o único. É o único. É a única certificação de qualidade e pureza do café. Então, só vai ter esse selo. Assim, selo de qualidade e pureza. Agora, existem outros selos, obviamente. Existe selo de café ecológico, existe selo de café sustentável, existem outros selos. Agora, com relação à qualidade e pureza, é o selo da BIC. Certo. É tipo a ISO, a ISO 9000, a ISO e tal, lá para as outras coisas. Exato. Isso. Exato. É mais ou menos isso. Então, a gente também precisa saber os selos, né? Então, aí começa todo um processo de aprendizagem, etc. Você precisa ser um expert em café? Não, você só precisa ter uns conhecimentos mínimos, né? Uns conhecimentos mínimos. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, é óbvio, existem várias pessoas na internet que falam sobre isso, etc., né? Mas eu queria mostrar para vocês, por exemplo, uma das pessoas que fala sobre isso, eu acho que até coloquei lá no grupo, não lembro. Mas ele também foi mentorado do Pablo, no SPR, o mesmo SPR que eu fiz, o primeiro, e ele fala muito dessa questão de produtos alimentícios que não são o que realmente deveriam ser, e de como a embalagem do produto maquia o que realmente é o produto, né? Então, é o Davi Laranjeira, ele é chefe, ele foi mentorado do Pablo, e ele fala muito sobre essa questão do café, também porque, depois vendo, né, a situação, ele mesmo decidiu lançar uma marca de café. Então, ele vai falar do café e no final ele vai falar da marca dele, é óbvio, né? Mas o ponto ele mostra muito claramente, mas ele não é o único, tem vários, sabe? Tem várias pessoas que falam dessa questão do café em si, sabe? E mostrando as impurezas que você tem dentro do café e por quê, e etc. Então, deixa eu só ver se eu acho aqui um Reels. Ó, esse aqui não, esse é de saborizante. Ele tem um Reels e ele fala dessa questão do que é que tem no café. Deixa eu ver se é esse, um minuto. Sim, é esse mesmo. Espera aí, gente, eu vou passar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Vamos ver se não sair o som, vocês me avisam. Tá sem som. Não tem quase defeitos, ele já é um café puro, já não tem esse amargor e tal, então já é um café muito bom. E aí eu tenho a categoria especial, que é onde entra o meu. Então, eu tenho relatos de várias pessoas que falavam assim, cara, eu tinha azia com café, eu tinha má digestão, eu não me sentia bem, eu tinha náuseas, enxaqueca, e aí eu bebi o café de verdade. Parou tudo. Outra coisa que as pessoas associam, que o café é forte, elas associam a cafeína. Então o café é forte porque a cafeína me faz mal, eu preciso do descafeinado, que não sei o que. Não é a cafeína. A cafeína é o mínimo que tem ali dentro que vai te fazer mal. O que faz mal é a contaminação que tem lá dentro. É tudo que é colocado lá que não faz bem. Fui descobrir que tem 4 categorias de café. 4. Tradicional e extra forte, que é a pior categoria que possa existir. O tradicional extra forte contém pau, pedra, cascalho, sedimentos
e etc. Na norma? Na norma, está escrito etc. Depois tem a categoria superior. Essa categoria superior é quase tão ruim quanto o tradicional extra forte, só não é tão ruim, né? Aí já tenho duas categorias boas, que é a gourmet, que é uma categoria chamada gourmet, que já não tem quase defeitos, ele já é um café puro, já não tem esse amargor e tal, então já é um café muito bom. E aí eu tenho a categoria especial, que é onde entra o meu. Então, eu tenho relatos de várias pessoas que falavam assim, cara, eu tinha azia com café, eu tinha má digestão, eu não me sentia bem, eu tinha náuseas, enxaqueca, e aí eu bebi o café de verdade. Parou tudo. Outra coisa que as pessoas associam, que o café é forte, elas associam a cafeína. Então o café é forte porque a cafeína me faz mal, eu preciso do descafeinado, que não sei o que lá. Não é a cafeína. A cafeína é o mínimo que tem ali dentro que vai te fazer mal. O que faz mal é a contaminação que tem lá dentro. É tudo que é colocado lá que não faz bem. Fui descobrir que tem 4 categorias de café. 4. Isso, Tradicional e extra forte, que é a pior categoria que possa existir. Isso, Então, ficou bem ele, claro. ele fala das categorias. E aí, quando tem até alguns, né, entendidos na internet, né, porque, né, trabalham com isso, eles mostram a diferença da cor, a diferença da consistência não, mas da cor principalmente, porque o café especial e o café gourmet, eles são marrom. O café é marrom, não é preto. O café preto é o que já foi carbonizado para queimar todas as outras coisas que estão ali no meio, para poder ser consumido. E a BIC permite que seja assim, porque, sim, quando é o café especial e o café gourmet, eles são grãos selecionados. Então, só tem café, não tem mais nada ali dentro. O especial, incluso, até são os grãos padronizados, né? Uma coisa bem... Você olha os grãos, parece que são todos iguais, assim, sabe? Hein, Camila, Pode falar, gente. para quem não assistiu a aula 2, desde a aula 1, né, para quem não assistiu e está disponível ali no grupo Pensar as aulas, olha, isso é com relação a tudo, é o creme de leite, a margarina, é sobre o trigo, é sobre todo o alimento, existe essa questão que nós estamos ingerindo, né, porque não é, eu comprei uma manteiga, mas mesmo sendo manteiga, qual é a qualidade dessa manteiga? O que está lá e tal, mas mesmo assim ainda é melhor que a margarina, então é uma reeducação de fato, passo a passo. Ontem eu fiquei parada, assim, até hoje, eu estou impactada com aquela aula, porque ela mostrou por que a gente tem que comer fibras, e por que né, o intestino precisa trabalhar tanto, porque de fato o que está sendo colocado para dentro não é alimento, ele vai criando toda aquela situação, e quanta gente com câncer intestinal e tantos outros problemas intestinais aí, porque a natureza não foi feita para ingerir esse tipo de alimento que a gente tem alimentado, né, Camila? É bem assim, então uma reeducação. Eu estou começando a estudar educação financeira, então era uma coisa que não tinha na minha mente e nunca pensei nisso. E eu estou vendo que, de fato, a gente tem que voltar lá no zero. O espiritual, emocional, o QGR ali da Camila é o corpo, alma, espírito. Então, tem o espiritual, tem a alma, tudo, a reprogramação mental da alma, da mente. O espiritual também, muitas vezes, precisa voltar lá no zero para entender o que o Eterno está falando. E o corpo também, que foi. Agora é hora de voltar, de começar a voltar e pensar, mas lá na origem, como é que eles comiam? Como é que era? Alimentar das sementes. E eu comecei a pensar, por que os alimentos, as frutas e as coisas têm tanta semente, né? Por que tem tanta semente? Porque, de fato, o alimento era a semente. O alimento não era aquela parte de fora que a gente come, mas sim a semente. E, lógico, que depois deveria ser replantado, mas o ideal era comer a semente. Então, a maioria deles. Então, tudo isso é uma reeducação, é voltar no zero, voltar lá atrás, né, Camila? E reiniciar. E precisa ter muita disposição para querer isso e correr atrás do prejuízo, como se diz, né? Precisa mesmo, porque gratidão pela aula de hoje, Camila, muito bom, já fiz anotações aqui e eu amei, porque eu estava bem viciada no café, só que aí sem o açúcar já ficou pior e agora, claro, ficou muita coisa. Claro, exatamente. E agora, ultimamente, a gente vê essa questão, né, a gente tocou nesse assunto do café porque é um produto que ficou muito mais caro ultimamente, existe uma razão política e econômica para isso, então, na China, eles estão comprando muito café, então é óbvio que o produtor vai preferir exportar do que vender aqui dentro, e com isso, quando o produto sai do mercado, aqui dentro ele fica mais caro, né, ou eles acabam vendendo coisas que, com sabor a, para cobrir, né, o mercado interno, mas realmente o produto em si não é, e a última novidade, vamos colocar assim, é até a questão de adição de água no pó de café. Então, é café com alta umidade, para atingir o peso para poder ser vendido, sabe?
Então, são coisas assim que, é óbvio, né? Não dá para ficar paranoico em cima de tantos detalhes, mas eu trago aqui os pontos para vocês terem ideia do que está acontecendo. E vocês tomarem a decisão de ir para um lado ou para o outro, conscientemente, sabe? A ideia geralmente, realmente facilitar a toma de consciência, para vocês poderem fazer a melhor decisão, né? Porque não dá para a gente ficar dependendo ou deixando que o outro decida por mim o que é que eu vou comer e por que eu vou comer, sabe? Então, até isso, até a questão de adicionar água no café. Então, tem muita coisa aí por trás. E isso não é porque, tá produzindo menos. Não, é porque lá fora tá pagando mais. Então, o produtor prefere vender lá fora e ganhar em dólar. E aqui dentro fica barato, fica caro. E para cobrir a demanda do mercado, eles, né, a indústria alimentícia sempre dá um jeito para isso. Então, a gente precisa ler a embalagem do que a gente está consumindo. Produtos que a gente ingere, quanto menos processado, melhor, sempre. Então, no caso do café, esse café que a gente compra é moído só, né? Torrado e moído. Então, qual é a melhor torra? Torra média. Essa é a melhor torra, porque você não tira os nutrientes do café. Então, ele vem escrito, torra média. Esse que eu tomo aqui é essa marca aqui, Lor. Então, ele vem escrito, torra delicada. Ou seja, a mínima possível. A mínima necessária para poder ter um produto de qualidade. E eu tomo isso por quê? Porque é o melhor custo-benefício. Não a preço de ouro, você tem café muito mais caro, mas esse aqui é um café torrado e moído gourmet. Então eu olho aqui atrás no selo e eu vejo selo Abic gourmet. Então eu sei que não é o dos mais caros, porque o mais caro é o especial, mas esse já é um café de melhor qualidade. E quando você prepara, ele não fica preto, ele fica marrom. Porque é assim que deveria ser o café. E você consegue tomar ele sem açúcar, por quê? Porque ele é doce. Ele não é amargo. E aí também tem a questão, né, do paladar. Quando você está muito acostumado com o açúcar, quando você tira o açúcar, tudo parece ruim. Então, conscientemente você decidiu tirar o açúcar, você vai tomar um café bom, sem açúcar, no começo vai ser estranho, mas você se acostuma porque, na verdade, não é que ele seja ruim, é que você se acostumou a tomar algo doce, extremamente doce. Então, outra vez, uma mudança de mentalidade, né? E aí você começa a ver o que eu realmente estou consumindo na questão do café, na questão do açúcar, na questão da água, na questão da carne, na questão de várias outras coisas. E sempre buscar a melhor opção, porque você não precisa jogar fora o que você tem hoje e amanhã comprar produtos mais caros no supermercado mais caro da cidade. Não é assim, você vai melhorando, né? E vai subindo o nível da alimentação. E, ao mesmo tempo, vai aplicando o que a gente falou de João 6, até para você conseguir os micro-resultados, e conforme você vai vendo Deus agir, você vai ficando mais confiante em dar passos, o segundo, terceiro, quarto passo, na mudança da alimentação, que esse é o objetivo, né? O objetivo não é demonizar aqui a comida, não, o objetivo é toma de consciência e dando passo a passo, e o Senhor ir orientando, faz isso, faz aquilo, 2 passinhos para direita, 3 para esquerda, 2 para trás, 1 para frente, sabe? Esse é o objetivo. Então, o que eu queria falar para vocês sobre o café era com relação a isso, trazer a consciência dessa existência do selo, o que ele significa, qual é o melhor, qual é o pior, tudo que é forte e extra forte é madeira carbonizada, ou seja, carvão, com um pouco de café, por isso que a cor é preto. O café normal, ele é marrom, é doce, conforme a gente viu aqui, dá para tomar sem açúcar, sem nenhum problema. E uma recomendação de marca é essa que eu uso porque é o melhor custo-benefício. De repente, na sua cidade, você encontra outro que seja o melhor custo-benefício. Mas você vai escolher com base em quê? Com base no selo da ABIC. Se você realmente quer buscar um produto de qualidade. E por exemplo, eu não sei como é que vocês guardam o café, mas esse café, por exemplo, ele é 250 gramas. Para mim, dura um mês, tomando todos os dias. Uma pessoa, um mês, todos os dias, na cafeteira italiana. E eu guardo na geladeira, na própria embalagem. Eu não tiro da embalagem. Por quê? Porque a embalagem já está própria para armazenar o produto. Então, eu guardo na geladeira, que é justamente para
manter o produto o mais longevo possível, né? Então, são essas coisas que eu queria trazer para vocês hoje, lançar o desafio de tirar o açúcar do café, passar a tomar um café de melhor qualidade. Ah, é mais caro. Aplica João 6 e veja Deus fazer a obra, porque ele mesmo falou, me coloque à prova. Então, eu queria desafiar vocês a colocarem o Senhor à prova, porque ele vai fazer. Se ele fez, que é o que eu falei na semana passada, se ele fez com o pessoal lá no Egito não, no deserto, um povo reclamão, chato, não sei o quê, que depois, no fim das contas, nem entrou na Terra Prometida, se ele fez isso com eles lá, quem dirá conosco aqui, que estamos tentando, de boa vontade e de vontade própria, fazer o que tem que ser feito. Então, ele vai atender. Sabe? Então, eu queria desafiar vocês a terem esse passo, um micro resultado, e começar a ver Deus agindo. Né? Então, eu deixo esse desafio para essa semana, para vocês irem, né, subindo aí as escadinhas, e aí na semana que vem a gente trata de outro assunto, e aí com isso você melhora o café e já vai tirando o açúcar, né? A gente pode até falar sobre açúcar, mas o açúcar eu prefiro falar lá na frente, porque o açúcar é um tema bem polêmico. Açúcar, glúten, essas coisas, deixa lá para frente, sabe? Enquanto isso a gente vai falando de outras coisas, tá bom? Gente, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente já pode encerrar. Eu vou passar vou disponibilizar a gravação lá no grupo, quando eu tiver tempo de processar, porque eu preciso editar o vídeo, etc. Não é um processo tão simples. E eu deixo para vocês também lá no grupo alguns links de chefes, né, que falam um pouco dessa questão da pureza do café, que foi o assunto que a gente falou hoje, para vocês verem visualmente, né, as coisas das quais a gente fala hoje, porque é difícil, até às vezes, a gente visualizar algo que a gente nunca viu na questão, por exemplo, do café, que um é mais puro, outro é mais claro, um é mais consistente, outro é mais pozinho, por quê? Sabe? Então, fica difícil mesmo. Então, a gente vendo um Reels, é mais fácil de entender tudo isso que eu estou falando aqui. Se não ficou nenhuma dúvida, a gente já pode considerar encerrada nosso encontro de hoje. Camila, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu serviço. Gratidão, minha amada. E contribuir com o bem da nação, porque é desafiador mesmo, viu? Porque, como eu disse, meu Deus, agora eu faço o quê com esse café? Eu ainda continuo tomando um restinho, assim, umas gotinhas de carvão, ou eu vou jogar fora? O que é que eu faço? Eu estou começando a substituir, Sandra, sabe, assim, o café por uma laranja espremida na água de manhã, ou um suco de uva, que a Camila também falou, a importância do suco de uva. Mas aí, eu não é que eu viva tomando café, entendes? É lá de vez em quando, eu sei, como é o meu caso, eu não era viciada. Mas aí, assim, depois fiquei mais viciadinha, agora estou saindo um pouco. Mas tudo é uma reeducação, né, Camila? Vai reeducando, vai adaptando, vai vendo o que o organismo... Pelo menos a gente ter essa consciência do que a gente está colocando para dentro do corpo, para mim já é uma pérola. Para mim isso aí não tem preço, né? Porque a gente ter consciência do que a gente está comendo, o que a gente está ingerindo e pagando alto preço por uma coisa que está estragando a nossa saúde, que não é alimento, né? Sim, exatamente. Eu não sei, porque assim, na verdade, dependendo como eu também, né, em Barcelona eu moro sozinha, então para mim também é difícil comprar coisas em grande quantidade e não conseguir aproveitar. Eu não sei se no caso do café é possível ou não congelar. Eu não sei se dá para fazer isso porque eu nunca fiz. Mas talvez um pacotinho de 250 gramas, testa tentar congelar na própria embalagem e ver se funciona. Sem tirar da embalagem, porque ela é fechada hermeticamente, né? Então não entra nem água, nem ar, nem nada. Você tem que tirar, quando você vai fechar, você tira o ar, então você pega a embalagem, você tira o ar e fecha. Ele tem tipo aquelas fechaduras zip em cima, né? Então não entra umidade, ou não deveria entrar umidade se está bem fechado. E talvez dê para congelar, para você comprar uma embalagem menor, né, de 250 gramas, pequena, e não desperdiçar o café. Mas aí, quando for descongelar, vai entrar no mesmo desafio. Eu realmente, eu não sei. Eu tenho um amigo que ele, quando eu vou na casa dele, ele tem uns grãos importados. Ele torra fora e faz o café. Aí, quando eu vou para lá, ele me explora, né? Fazendo terapia, mas em compensação eu tenho um café de qualidade. Eu vou dizer a ele o seguinte, amigo, uma vez por semana você quer que eu vá aí? Eu dou meu serviço de graça e você me dá um cafezinho?
Só se for isso, porque eu não tenho condições de comprar. Minha filha não toma café, só mora eu e ela. Quando os meus filhos vêm para cá, eles não tomam café. Uma vez ou outra, raríssimas vezes, sou eu. E assim, se eu tiver que tomar um cappuccino aqui em casa e tomar um cappuccino na cafeteria, eu vou estar tomando porcaria do mesmo jeito. Porque eu não acredito que eu vou estar tomando café, um grão de café torradíssimo, de qualidade. Então, ou eu tiro, volto só ingerir chá gelado, né? Agora, eu não tomava café, passei a tomar café depois que eu passei a atender alguns clientes em cafeteria, e quando eu fui para os Estados Unidos, porque os meus clientes lá, eles tomavam café, só que realmente era um café marrom, não era um café preto. E passei a tomar, mas vim no Brasil, na amargura do Brasil, passei a tomar uma vez perdida, né? Mas, enfim, é o desafio. Talvez seja o caso até de repente, conversar com esse seu amigo e pedir para ele torrar e moer para você uma quantidade bem pequena, tipo 50 gramas, 100 gramas. Só que eu acho que vai dar muito trabalho para ele, porque o que é que ele faz? Ele pesa os grãos, aí na hora ele tem uma maquininha pequenininha, que ele torra na hora e faz ele coa o café. Aí, assim, em todo caso, eu vou sugerir isso para ele. Não sei se vai dar certo. E assim, o café que ele faz para mim lá, ele faz o café num coador diferente, não é coador de pano, não. É um coador lá. Não, gente, coador de pano não, pelo amor de Deus. Mas aqui no Brasil usa muito coador de pano. Mas aí o que é que acontece? Quando ele moe o café, eu digo, não vou levar o resto de um pó. Eu venho para cá e faço creme para passar no rosto, né? Esfoliante. Mas acho que aquele pó que ele fizer, eu vou trazer para fazer café aqui em casa. Acho que é mais vantajoso. Aquele restinho, eu vou ter, sinceramente. Eu acho que vai ser mais vantagem eu tomar aquele pó reapurado, né? Refeito, do que tomar o próprio Nescafé. Mas aí é só ver com ele, porque de repente até vale a pena. E eu não sei onde você mora, mas tem lugares que tem cafeterias que vendem a quantidade de café que você quer. Sabe? Aqui em Ribeirão, que eu moro em Barcelona, mas eu estou em Ribeirão. Então, aqui em Ribeirão eu sei que tem uma cafeteria que eles moem a quantidade que você quer do café que você quer. E você paga só aquela quantidade. Então, você pode comprar 100 gramas, 50 gramas. Aqui tem uma cafeteria no Shopping Rio Mar, que realmente eles fazem isso, mas aí eu vou ter que vender meu carro para comprar café, então é melhor nem tomar café e ficar com o carro, porque é caríssimo. E aí a minha sugestão é falar realmente com esse meu amigo, eu dividir com ele a compra de um pacote e ver a possibilidade dele me ensinar até para eu ir lá moer um pouquinho e tomar um café de qualidade, né? É desafiador porque até para passar o café vai ser aquele escoadorzinho de pano que é para uma pessoa só, né? Que eu ganhei uma vez, mas aí eu até joguei fora porque não tinha sentido, porque eu não usava, né? Mas agora, pensando, eu vou ter que mudar os meus hábitos, ou deixar de tomar café, né? Porque assim, numa aula dessa, a pessoa toma, assim, quem quer, né? Lógico, toma conscientização. E aí, cada coisa que eu preciso tirar da minha vida é um minuto a mais de vida que eu estou acrescentando, né? Exato. E aí é como acho que foi a Vanilde falou, o intestino da gente trabalha mais, e aí quando o intestino trabalha mais, o meu cérebro trabalha menos. Exato. Né? Mas brigadão, então, brigadão na verdade é isso mesmo, a gente está comprando qualidade de vida, né? É isso. Mas é uma questão de repente, é o que a gente falou na última reunião. Ora, apresenta isso diante do Senhor, porque muitas vezes ele coloca as dificuldades para testar a nossa fé. Então, se você não viu, vê o encontro 2, onde a gente falou sobre isso. Sabe? Essa questão de a gente vai encontrar determinadas dificuldades. Então, muitas vezes, não, sempre, o Senhor permite que nós tenhamos essas dificuldades para testar a nossa fé mesmo. Sabe? E a partir daí, fazer as coisas. Então, ora e apresenta diante do Senhor essa dificuldade. E Ele vai dar o caminho. Ele tem prazer em fazer isso. Sabe? Até a questão do preço, a questão de como fazer e o que fazer. Porque agora você já sabe o que fazer. Agora, o problema é o como. O como, Ele dá. Só para você perguntar para Ele. Sabe? E o resto acontece. Então, esses encontros é justamente por isso, para trazer a consciência e saltar essas dúvidas e a gente, juntos,
tentar entender o como fazer. Porque o como é o Senhor que dá. Sabe? Então, esse é o objetivo desses encontros. Sabe? Então, eu agradeço a todo mundo, né, que passou durante toda a live, né, teve um momento que a gente estava aqui em 6 pessoas, então eu agradeço você ter ficado até o final, agradeço a Vanessa que já teve que sair, as outras meninas também tiveram que sair, e aí na próxima semana a gente, às 6, na terça-feira de novo, estamos aqui, eu vou postar a gravação no grupo, vou postar algumas coisas, alguns reels de alguns pontos que a gente falou aqui, para vocês visualizarem melhor a questão do selo, a questão do pó, como que ele tem que ser, a questão das cores, a questão da torra, para facilitar mesmo vocês enxergarem o que eu estou falando, né? Porque muitas vezes, como vocês nunca viram, é difícil enxergar, visualizar o que eu estou falando aqui. Então, eu vou tentar postar lá para vocês conseguirem ver isso aí. E na próxima aula a gente avança. Vamos fazer o desafio aí de, nessa semana, aplicar o João 6, que a gente falou na semana passada, começar a tomar o café sem açúcar e melhorar a qualidade do café, pedindo para o Senhor auxiliar naquilo que ele considerar oportuno de acordo com as nossas dificuldades. E aí a gente vai ver os micro-resultados e vamos ver o Senhor fazendo as coisas porque ele tem prazer em fazer. Amém. Tá bom? Então, Sandra, obrigado pela sua presença, obrigado pelas outras meninas que passaram por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com algum outro assunto pertinente. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo. Como eu vou passar o link da gravação, pode disponibilizar o link para conhecidos, outros grupos que vocês acharem que é relevante também ter esse conhecimento. E a gente volta aqui na terça-feira, às 6 horas da manhã. Tá bom? Amém, querida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus resplandeça a glória dele sobre sua vida. Deus te dê mais capacitação para o transbordo no corpo, na alma e no espírito. Beijão, viu? Obrigadão, obrigadão mesmo. Amém. Gente, obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.